Eu saldo, meus irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o grande dia, nesse primeiro dia da semana. Procurais o caminho antigo. Qual o caminho antigo? Porque muitas pessoas procuram o novo caminho, mas eu procuro o caminho antigo. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 6, o versículo 16. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, o verso 15. Jesus, abençoa, Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 19. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 19. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, o versículo 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, do verso 1 até o verso 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, o verso 1. Livro do Apocalipse, capítulo 21, o versículo 1. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 10. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 7. Livro do Apocalipse, capítulo 21, o versículo 2. Livro de Mateus, capítulo 24, o verso 34 ao 35. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 18. Livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 25 ao 26. Livro de Gênesis, capítulo 7, o verso 11. Hebreus, capítulo 8, o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, o verso 14. Livro de Mateus, capítulo 1, o versículo 22 ao 23. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 22. Epístola de 1 João, capítulo 5, o verso 1. Livro de Provérbios, capítulo 30, o verso 4. Provérbio, capítulo 8, o versículo 22 ao versículo 24, ao 25, ao 26. Livro de Provérbio, do capítulo 22 até o versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Jesus. É fácil? Não, é difícil. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 28. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 11. Livro de Gálatas, capítulo 3, o verso 20. Glória a Jesus. Salmo 111, o versículo 1. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 25 ao 28. Me diz com quem que tu anda, que eu direis o que tu és. As mal companhia corrompe os bons costumes. Porque de boas intenções
Porque quem se torna amigo do mundo é inimigo para Deus. Porque às vezes as pessoas não compreendem, mas que o Deus invisível, Ele criou o céu e a terra. Porque Ele não veio abirrogar, Ele cumpriu. Mas desde o princípio estava o Pai e o Filho. Glória a Jesus. Mas que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Não sei se está dando para vocês entender, porque tem coisas que eu não posso citar. Citar o quê? O que está escrito. Não. Falar o que está aqui na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para vocês entenderem, vamos mais um pouquinho mais adiante. Livro de Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 3 ao 7. Mateus, capítulo 26, o versículo 32. Livro de Marcos, capítulo 14, o versículo 28. Livro de Marcos, capítulo 16, o verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 8. Jesus. Para vocês entenderem, livro de Mateus, capítulo 1, livro de Lucas, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. É fácil? Não. É difícil? Não. Mas nada. Tudo é possível ao que crê. Em meu nome expulsarão demônio. Se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum acontecerá. Porque quem é de Deus, o maligno não toca. Porque diz assim: resisti o diabo, que ele fugirá de vós. Porque a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é sim contra os principados e potestades, as ordens celestial do mal. Porque se os meus pensamentos não são pensamento de vós, porque às vezes é tudo pela fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Livro de Marcos, capítulo 9, o verso 1. Jesus Cristo. Livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 1 ao 10. Salmo 27, o verso 1 ao 12. O quinto livro da Bíblia, capítulo 32, o verso 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, o verso 1 ao 3. Livro de Gênesis, capítulo 1, o verso 1. Salmos, capítulo 22, o verso 7 ao 8, ao mistériozinho. Livro de Hebreus, capítulo 4. Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao 17. A minha fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, o verso 5 ao 17 ao 27. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 66. Livro do Apocalipse, capítulo 18, o verso 1 ao verso 4. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. Jesus Cristo. Livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Apocalipse, capítulo 8, o verso 9. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16
ao 17. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1 ao verso 3. Livro de Mateus, capítulo 5, o verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, do verso 1 ao capítulo 13. Livro de Jó, capítulo 2, o verso 6. Livro de Mateus, capítulo 6, o verso 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, o versículo 12 ao 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, o verso 2. Livro de Gênesis, capítulo 5, o versículo 27. Livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 28. Livro de Gênesis, capítulo 5, do verso 1 ao versículo 32. Livro de Tiago, capítulo 1, o verso 1 ao 27. Livro de Gênesis, capítulo 11, o versículo 1 ao 26. Livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 3. Salmo 90, versículo 10. Livro de Provérbio, capítulo 4. Livro de Provérbio, capítulo 4, do verso 1 ao versículo 27. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 1 ao verso 6. Livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 10 ao versículo 20. Jesus Cristo. Livro de Mateus, glória a Jesus, capítulo 2, o versículo 18. Glória a Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando, guardando, protegendo. Venha dar uma semana abençoada, que Ele possa cobrir debaixo do teu sangue, livrar da bala perdida do homem sanguinário. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Shalom Aleichem, que a paz esteja no lar de vocês. Que Deus abençoe. Amém?